Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho do assunto sobre concreto, né? O concreto agora em seu estado já endurecido, né? O concreto estrutural propriamente dito. A gente vai falar um pouquinho do processo de fissuração dessa estrutura e a influência que ela tem sobre as propriedades ou algumas propriedades mecânicas nas quais a gente vai ver demais aí. Se vocês estão gostando, né, dos assuntos, dos temas que estão sendo divulgados, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para poder receber todas as notificações. Isso faz com que o canal cresça cada vez mais e a gente consiga trazer mais conteúdos para vocês. Bom, dando continuidade aí, então, ao nosso assunto, né, propriedade dos materiais, mas focando diretamente no concreto, não no concreto em seu estado fresco, mas já trabalhando aí no concreto em sua forma estrutural. Aquele elemento que ele é responsável por resistir aos esforços, ou na verdade transmitir os esforços. Vamos só retomar um pouquinho na memória de vocês aí, né, a resistência dos materiais, talvez uma disciplina que deu algum pouco de trabalho para vocês, mas vocês vão ver a importância que ela tem em toda análise estrutural, independente, obviamente, do material. O que governa todo o comportamento, né, a ciência que explica isso para a gente, como que essas tensões se distribuem, como as deformações, obviamente, elas se distribuem e como ela se comporta na estrutura, e qual o impacto disso, né, no nosso dimensionamento. Porque o dimensionamento estrutural nada mais é do que garantir a segurança dentro de uma margem, né, dentro de uma estatística mínima, vamos colocar assim, dessa peça ante a solicitação que ela vai estar sujeita. Então, dentro do campo da análise estrutural, vamos colocar assim, né, a gente pode dividir o entendimento sobre as cargas, ou seja, eu preciso saber quais os carregamentos que estarão, né, a minha estrutura estará susceptível, sujeita. Por isso que entra a norma, né, também recentemente aí revisada, de carregamentos nas estruturas. Obviamente ela não vai abranger todos os carregamentos, mas os principais, né, vamos colocar aí que grande parte desses carregamentos a nossa norma ela traz. Então, só lembrando, a norma que abrange então todo esse conceito, né, toda essas premissas é a NBR 6120. Ela foi revisada em 2019, então, né, de certa forma, recente para a gente. Depois de, né, visto, né, as cargas na estrutura, a gente vai partir então para a análise das resistências propriamente dita. Então eu preciso saber como o meu material resiste para que eu identifique a necessidade de reforço ou não, né, uma vez que aí nós já estamos entrando dentro do dimensionamento estrutural. Então identifiquei as cargas, analisei como os materiais eles podem me ajudar, né, os limites de resistência desses materiais que estão sendo utilizados, que seja o aço, que seja a madeira, que seja o concreto, junto com o aço ou só o concreto, e depois o quanto que eu preciso reforçar, visto que ora um elemento sozinho ele não é suficiente, ora em algum determinado ponto da minha estrutura eu preciso adicionar mais rigidez, né? Preciso controlar deformações e aí vai. E obviamente partindo desse princípio a gente entra para o detalhamento da minha estrutura. Então eu acredito que esse seria o grande campo de análise quando a gente fala aí de estruturas. Deixa eu apagar aqui para a gente. Então, só retomando o nosso assunto sobre resistência, na verdade, comportamento das tensões na nossa estrutura, vocês vão lembrar que um elemento fletido, solicitado a flexão, o que é isso? É um elemento no qual eu tenho um momento fletor agindo, ou pode ser resultante de um carregamento concentrado, né, dois carregamentos concentrados, ou uma carga distribuída, mas eu peguei um trecho da viga no qual eu tenho aqui uma flexão.
Então percebo que aqui na região roxa eu tenho tração, as fibras inferiores estão sendo tracionadas, percebo aqui a setinha, ou seja, está havendo um estiramento dessas fibras da minha estrutura, né, que compõem a minha estrutura, e na parte superior eu tenho compressão. Então percebam que na parte superior a gente tem compressão, então as fibras elas estão sendo cada vez mais, digamos, condensadas, esmagadas. Eu acho que esse é o termo mais correto. E aqui em sentido contrário, então se eu tenho um momento fletor, uma flexão em sentido contrário, percebam que as ações, na verdade as deformações, elas mudam o sentido. Na verdade, os meus esforços internos induzem deformações ou vice-versa, as deformações induzem as tensões, e nós temos tensão de tração nas fibras superiores e tensão de compressão nas fibras, tração nas fibras superiores e compressão nas fibras inferiores. Então, esse é o princípio básico dentro da teoria da linearidade. Aí a lei de Hooke ela é válida, tensão, modularidade vezes a deformação, é uma equação clássica. E aqui a gente tem uma distribuição típica de uma seção transversal, visto no slide anterior, onde a gente tem compressão na parte superior da minha estrutura e tração na parte inferior, e essa linha que delimita, vamos dizer, essa transição é chamada de linha neutra, onde eu não tenho nenhum esforço de compressão ou tração, mas eu tenho um máximo de esforço cisalhante. Aqui é um 3D para vocês entenderem como que esse diagrama 2D ele está distribuído na minha peça. Então é como se fosse assim, ó, setinhas indicando compressão na minha peça e ora as setinhas indicando tração na minha peça. Então essas fibras estão sujeitas à tração, essas fibras inferiores, e as fibras superiores estão sujeitas à compressão. Maior compressão, o mais externo superior possível, e maior esforço de tração, mais inferior e externo possível. Bom, para poder esclarecer um pouquinho mais sobre a linha neutra, está aí a linha neutra. Na verdade, é como se fosse um plano neutro, linha neutra quando a gente está ali no 2D, e ela é coincidente com o meu centro de gravidade. Só retomando aí um pouco do histórico da resistência dos materiais. Então, o que é interessante a gente entender? Que essa peça nossa, ela pode estar sujeita, obviamente, dependendo da tipologia de suporte, de apoios, dependendo da tipologia de cargas. Ora, ela pode estar sujeita tanto a deformações de tração e compressão, e a gente viu em outras aulas que o concreto ele apresenta uma boa resistência à compressão, porém uma resistência à tração muito baixa. Então, geralmente, a resistência à tração da minha estrutura ela tende a ser de 10% a 15%, talvez até um pouquinho menos aí. Então, concreto ele não é um elemento muito propício a resistir aos esforços de tração. Agora, imagina se eu tenho aqui essa estrutura, conforme vocês estão visualizando, e eu tenho tração na mesma peça, numa região inferior, e na mesma peça eu tenho tração na região superior. E aí, como que eu faço então essa análise? Aí que entra a teoria das estruturas, nos quais vocês aprenderam o cálculo dos diagramas de esforços, seja diagrama de esforço normal, digamos que minha peça está sujeita a uma compressão uniforme, que seja um diagrama, vou colocar aqui normal, que seja um diagrama de esforço cortante, então esforço cortante, que seja um diagrama, que não é da mesma estrutura, tá? Mas só para vocês entenderem, que seja um diagrama de esforço fletor. É o diagrama de momento.
Então, nas estruturas contínuas, vocês vão lembrar que o nosso diagrama de esforço fletor, muitas vezes, era aquele elementozinho, dependendo da carga, obviamente, onde nós tínhamos tração, compressão, desculpem, tração. Pô, mas como assim, professor? Tração em todos os lados? Na verdade, o posicionamento do meu, digamos, do meu gráfico, ele é sempre na região tracionada. Então, quer dizer que, deixa eu só mudar a cor aqui da nossa caneta. Então, quer dizer que a minha peça, se eu tenho aqui uma peça com uma seção transversal retangular, quer dizer que a minha peça nessa região ela está sendo tracionada na parte inferior, nessa região ela está sendo tracionada na parte superior, nessa região ela está sendo tracionada na parte inferior, e aí vai. Então, é nessa região no qual eu devo me preocupar em um reforço com aço, porque é nessa região, provavelmente, que o meu concreto não vai resistir. E aí o aço entra como elemento colaborante para garantir ou auxiliar a resistência à tração, a distribuição daquele esforço de tração. Já na região superior, no qual a minha estrutura está sujeita ao esforço de compressão, parte superior é compressão, aqui a parte inferior é compressão, aqui a parte superior é compressão. Então, nessa região, a minha estrutura, o próprio concreto, o material concreto, ele muitas vezes a resistência dele é suficiente para garantir a transmissão daquele esforço. Então, ora, a gente pode utilizar o aço também como elemento adicional para aumentar a resistência à compressão e auxiliar na transmissão desse esforço, que aí a gente chama de armadura dupla. A gente vai ver ainda nos outros vídeos, um pouquinho mais à frente. Bom, então o contexto é esse. E por que eu retomo, então, agora, o conceito de fissuração na minha estrutura? Como eu falei em outros vídeos, a fissuração na nossa estrutura ela é comum, ela é natural. O que a gente vai fazer é controlar esse processo de fissuração para que eu garanta a durabilidade da minha peça. Imagina se eu não controle o processo de fissuração e a minha armadura ela entra em contato com o meio externo. O que vai acontecer é o processo de deterioração da minha armadura. E minha armadura ela tem um desempenho, tem um papel muito importante ali dentro, que é garantia da resistência, né? A transmissão dos esforços de tração. Então, se eu deixar o processo de deterioração avançar ou iniciar, eu estou perdendo a premissa básica, que é a segurança. Eu estou reduzindo a segurança da minha peça. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, existem vários vídeos no YouTube, eu acho que esclarecem, né, isso daqui é um processo é um ensaio realizado em uma peça, e olha que interessante, é igualzinho o que a gente viu nas aulas anteriores, uma solicitação, né, 2 apoios e uma solicitação com 2 cargas equidistantes do apoio, cargas uniformes, e vocês vão perceber, eu vou adiantar, né, obviamente, deixa eu só dar um pause aqui que a gente vai fazer um desenho. Então, perceba que o diagrama de momento fletor dessa minha estrutura, o diagrama de momento fletor dessa minha estrutura, ela é dessa forma. Onde eu tenho as cargas atuantes, eu tenho uma flexão simples. Ou seja, o que é a flexão simples? Eu tenho simplesmente flexão. Eu não tenho nenhuma outra ação nessa minha estrutura. Nem esforço cortante, porque o diagrama de esforço cortante, se vocês recordarem, ele é um negócio assim, ó. Ou seja, todas as ações que acontecem nessa minha estrutura, nesse trecho da minha estrutura,
são originárias do esforço de tração ou compressão. Eu não tenho influência de nenhum outro esforço. Então vocês vão perceber que, à medida que esse carregamento, à medida que o carregamento ele vai avançando, então ó, aumentaram a carga cada vez mais, eu vou adiantar mais o vídeo. Olha só que interessante, isso daqui que eu queria mostrar para vocês. À medida que o carregamento ele vai avançando, vai surgindo fissuras verticais. Então as fissuras vão se propagando cada vez mais até chegar ao ponto no qual inicia o processo de surgimento de fissuras nesse trecho. Esse trecho é onde eu tenho a influência do momento fletor e do esforço cortante. E as fissuras elas já não são mais verticais. As fissuras elas começam a ser inclinadas. Isso porque eu tenho agora a influência do esforço cisalhante na minha peça. Então, na verdade, o esforço cortante ele atua concomitante com o esforço normal. E isso faz com que o plano de ruptura da minha peça, onde as tensões principais elas estão agindo, eles sejam inclinados. E é óbvio, né, vai chegar um determinado momento onde eu vou ter a ruptura dessa minha estrutura. Olha a deflexão, olha o tanto que ela defletiu. E aqui eles descarregaram. Mas vamos num vídeo adiante, que aqui é interessante também. Olha só que legal, mesma condição, flexão simples, carga concentrada equivalente e equidistante do apoio. Aqui o vídeo está bem acelerado, percebo que iniciou o processo de fissuração vertical, ó, fissuração vertical nesse trecho entre os dois carregamentos. O que isso daqui é interessante? Opa, deixa eu voltar aqui. Olha só que interessante. Deixa eu fazer um... Eu acho que vai dar certo. Bom, não vai dar, mas aqui eu acho que eu consigo fazer. Descartar. E eu preciso de um quadro branco. Joia. Olha só que interessante. Opa! Olha só que interessante do vídeo. Eu queria fazer só isso daqui para vocês. Olha, olham as tensões e olha aqui quem que está induzindo essas fissuras. São as tensões de tração. E percebam que nessa região eu tenho a minha linha neutra. Então essa região superior ela está comprimida e a região inferior ela está tracionada. Aqui eu tenho o meu carregamento atuante. Percebam que a gente já tem fissuras inclinadas surgindo entre o meu ponto de aplicação. Isso daqui é uma viga, é um apoio, né, do segundo gênero. Então a gente possibilita a rotação nesse ponto. E o meu diagrama de esforço cortante, olha só que interessante, é então, meu apoio nessa região, isso daqui. E eu vou mudar a cor, então vou só colocar aqui meu esforço cortante. E este daqui de azul é o meu momento fletor. Então percebam, momento fletor, diagrama de momento, diagrama de esforço cortante. Nessa região eu já tenho a influência do esforço cortante na formação das fissuras, ao passo que nessa região onde eu só tenho momento eu não tenho essa influência. Bom, vamos retomar aqui rapidinho o vídeo.
E aí a gente vai ver que isto e as minhas fissuras, elas se propagam cada vez mais, até chegar a um determinado momento onde a minha linha neutra, é lógico, minha linha neutra saiu daqui de baixo, subiu, a região comprimida ela está tão pequenininha que vai chegar a um determinado momento onde eu tenho o esmagamento do concreto na parte superior da minha estrutura. Olha só que legal. Opa! Então vocês vão perceber que houve o esmagamento do concreto e a ruptura do meu material devido ao esforço de tração. Isso define os domínios de deformação que a gente vai ver nas aulas, né, subsequentes a essa. Olha só que interessante, ruptura do aço e ruptura por esmagamento do concreto, ou seja, as tensões naquela região foram tão altas que a própria resistência à compressão do concreto não foi suficiente, porque o carregamento, obviamente, foi sendo, quem estava ensaiando aumentou o carregamento até induzir a ruptura do meu material, a ruptura da minha viga. Como que eu iria proporcionar uma maior resistência para essa estrutura? Ou modificando a seção, ou que seja modificando o material concreto, que seja modificando o material aço. Então, todos esses artifícios são utilizados. Quando eu falei para vocês que no dimensionamento estrutural existe o controle da abertura de fissuras, olha só que interessante. Devido à classe de agressividade ambiental, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, eu consigo classificar os limites de abertura de fissuras. Porém, isso é um limite de serviço, né, para garantia de durabilidade. É óbvio que a garantia de durabilidade está associada também à própria resistência da minha peça. Por quê? Se eu propicio a abertura maior além dos limites de garantia do serviço de durabilidade, a minha peça vai perder resistência em função da deterioração do meu material. Então, uma coisa está associada à outra. E, por fim, o mais interessante, que todos esses conceitos físicos eles estão refletidos na mecânica da minha estrutura. O que eu quero dizer com isso? Imagine se a minha estrutura ela não fissurasse, ou seja, a minha seção permanecesse íntegra. O que ia acontecer com o meu gráfico de tensão e deformação? Iria ser governado pela lei de Hooke. Então eu não precisaria de nenhum outro conceito associado além das leis de Hooke, na verdade a lei de Hooke. Eu teria um comportamento linear elástico. Todas as deformações são reversíveis ao passo que eu retiro o carregamento. Se eu aumento o carregamento, as deformações são proporcionais, diretamente proporcional ao meu carregamento. Porém, isso não é a realidade. À medida que, olha só que legal, vamos colocar aqui, né, linear versus não linear. À medida que eu aumento, elevo o meu carregamento, a minha estrutura deforma, até que a minha seção perde a integridade, e isso a gente está dizendo, ela fissura. Como ela fissura, se eu retiro o carregamento, ela não volta àquela condição inicial dela, ela não está totalmente íntegra igual nós havíamos imaginado, ou ela estava no início. Então, o comportamento real é um comportamento não linear. Eu perco a rigidez da minha estrutura ao passo que eu aumento o carregamento. Isso é refletido no meu módulo de elasticidade. Então, existem dois módulos de elasticidade que são empregados, né, no nosso dimensionamento, que é o módulo de elasticidade. A gente chama de módulo de elasticidade inicial ou tangencial. É aquele
módulo de elasticidade do início da minha curva de tensão e deformação, que está muito bem associado aí com a lei de Hooke, que é as tensões proporcionais às deformações. À medida que eu vou avançando esse carregamento, esse módulo de elasticidade inicial ele já não é válido. Então a gente começa a utilizar o módulo de elasticidade secante, que é um módulo de elasticidade variável. O tangencial é um só. O módulo de elasticidade secante ele varia à medida que você carrega e à medida que a sua estrutura perde a rigidez na seção. Então, o módulo de elasticidade secante ele é muito bem utilizado ou muito utilizado dentro do estado limite de serviço, no qual eu analiso a rigidez da minha peça e as flechas, as deformações que porventura venham a surgir. E o módulo de elasticidade inicial ele também é largamente utilizado, muitas vezes, quando eu ainda estou trabalhando com concreto dentro de uma condição de linearidade, dentro de uma condição no qual a perda de rigidez por fissuração ela é admissível, né? Eu perco um pouco, mas esse pouco que eu perco ele não é suficiente para desestabilizar minha peça. Seria basicamente isso. Então, os dois conceitos, as duas propriedades são muito empregadas no nosso dimensionamento. Então, aqui nós discutimos um pouco da diferença do que é linear e do que é não linear. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar e comentar, caso vocês desejem. Até a próxima aula.